Oi, gente, eu sou a Andressa Ferreira. Oi, eu sou Rafael Gitano. E esse é o podcast Pense. Nunca dá certo essa abertura, gente. Nunca. Gente, primeiro eu queria agradecer pelo último episódio, que eu tava falando pra Andressa antes da gente começar a gravar, que foi, assim, bombado! Meu, teve 3 views! Teve, assim, tanta gente ouvindo esse podcast, esse episódio, gente, eu não sei explicar. Assim, eu tô com medo de sair na rua, sabe? Tem muita gente ouvindo, tá uma correria, tá uma loucura, vocês estão engajando horrores. Não, mas assim, agora de verdade, gente, quem ainda não ouviu o último episódio, ouça lá, ouça aqui no Spotify ou no YouTube também. Ouça nos dois, deixa os dois tocando ao mesmo tempo, né? Que aí você ajuda a gente ali com engajamento, entendeu? Compartilha nos seus stories, porque também não vai cair a porra do seu dedo. Fiquei nervoso aqui, tá falando palavrão. Desculpa. Mas assim, Andressa, eu queria perguntar uma coisa pra você nesse episódio. Você tem VR? Não, vamos apresentar a Luana primeiro, Não, antes de apresentar, eu quero fazer um suspense com você. Você tem um VR? Ah, tá. Era meu sonho, né, amigo? Você tem um VT? Era meu sonho. Saudades. Você tem convênio médico? Vai me humilhar? Eu vou embora agora. Mas assim, é que eu acho que assim, pra gente falar sobre esses assuntos, a gente trouxe o quê, gente? Uma expert nesse assunto. Expert. A maior das maiores. A gente não tá falando, tipo assim, eu trouxe uma estagiária. Eu trouxe um supervisor, um analista. Não ando com esse tipo de gente. Não. A gente não tem paciência pra quem tá começando. A gente só anda com quem tá no topo. Sim, enquanto a gente tá aqui elogiando ela tá aqui se acariciando, passando a mão no cabelo dela, entendeu? Mas assim, a gente convidou aqui pra esse episódio tão especial a nossa amiga pessoal também, e head de RH, que é válido, muito bem válido frisar. Head. Não é qualquer coisa. Cabeça de RH. Ó. Luana. Palmas pra ela, gente. Tudo Oi, bem, gente. amiga? Eu achei uma graça a aberturinha. Ela tá aqui representando os fãs também, né? Os pensers e fallers também, entendeu? Eu sou muito pensers e fallers. Eu sou talkers. É isso, amiga. Amiga, a gente te convidou aqui porque, assim, eu acho que é um assunto muito interessante da gente poder falar. E, assim, até eu mesmo, esses dias, gente, assim, abrindo um pouco pra vocês, esses dias eu tava com alguma dúvida ali sobre RH. A gente já tava ali no esquema de gravar com a Luana. Eu falei assim, Luana, não vou te perguntar aqui. Eu vou deixar pra perguntar lá no episódio. Pra que trazer, gente, emoção? Entendeu? Gosto da coisa da emoção. Pra trazer o quê? Veracidade pro episódio, entendeu? Então, assim, Lu, queria que você se apresentasse pras pessoas. Quem é você? Quem é Luana? Conta aí pro nosso público, Lu. Quem sou eu? Fazer a redação de, no mínimo, 15 linhas, né? 15 linhas, seu Gente, signo. Eu sou a Luana Santos. Sou head de RH já tem uns bons anos. Tenho uma consultoria que mudamos o nome. Inclusive, a Andressa aí tá me ajudando bastante no rebrand da marca, porque ela é muito queen das queens. Porque eu sou estressada também, né? Eu sou stresser e estressada, então a gente anda muito em conjuntinho ali, então tá me ajudando bastante. Mas já tem uns bons anos, eu tenho uns 10 anos de carreira já em RH, sendo 5 como cargo de gestão, né? Já 6 anos, na verdade, em cargo de gestão. E 6 anos também empreendendo na área de consultoria, enfim, todas as soluções de RH possíveis e imagináveis. Chama a Lu, meu! Ou seja... Chama a gente, quero jobs. Não, gente, mas assim, até já puxando uma sardinha pra Luana, é muito legal isso, assim, ela... Vou abrir um pouquinho, tá, Lu? Pode abrir. Ela fala assim, gente, né, fico meio assim, de às vezes não saber falar alguma coisa e tal, mas sempre que eu converso com a Luana, assim, acho que em todos esses anos de amizade que eu tenho com a Luana, sempre que eu converso com ela sobre qualquer coisa da área ali, dúvida que eu tenho, ou curiosidades em modo geral, sabe? Ela, não, de verdade, assim, você sempre me ajuda a sanar, assim, você me ajuda a entender. Uma das últimas minhas transições de empresa que eu tava fazendo, a Luana me deu alguns toques, assim, que, tipo assim, às vezes, na nossa cabeça, no modo automático ali, a gente não tem muita noção. Porque é isso, a gente tá vivendo numa rotina ali, num histórico, né? A gente tem um histórico ali de modus operantes. E a gente às vezes recebe certas dicas e fala, nossa, realmente, se eu fizer por esse caminho, se eu usar isso aqui, se eu subir essa hashtag, talvez não é melhor, talvez não é um caminho facilitador. Então são coisas que, assim, às vezes, no nosso
no outro lado, ali, né, como funcionário, a gente não tem muito essa malandragem, assim, de entender certos caminhos. E você sempre tem, amiga. Você sempre foi, tipo assim, não, amigo, faz isso aqui é bom. Vai por esse caminho aqui, que esse caminho que é seguro. Eu tô falando. É lógico, eu quero meus amigos bem, eu quero meus amigos ganhando muita grana pra gente poder fazer vários rolezinhos, né? Mas, muito além disso, assim, eu acho que ter uma visão estratégica da área ajuda bastante mesmo, assim. Me ajuda muito nas construções dos meus contratos internos, assim. E dos meus amigos também, né? A gente até discutiu esses tempos, eu falei pra vocês sobre contratos PJs, onde vocês têm que tomar cuidado, o que não tem que tomar cuidado, né? E, inclusive, deu até uma luz, assim, pra Andressa, para um contrato que ela tem. Então, assim, eu acho bacana, eu gosto muito. É uma coisa que me traz um quentinho tesão no coração, sabe? Pra ser fofinha, porque eu vou evitar falar palavrão aqui, que vocês sabem que minha boca é suja nível hard, né? Então, Ô, amiga, você tá falando com a Andressa. Não esqueça disso. amiga, eu consigo ser pior que a Andressa. Que a Andressa, ela tem a dicção, né? 2.0. O meu é pior, que eu falo palavrão, falo alto, falo gritando. Dá pra entender o seu, né? Ah, não, amor, é difícil. O meu não dá, Rafael? Ah, amiga, às vezes não, né? É até bom. Mas assim, amiga, eu acho que pra começar assim, até com um clima um pouquinho mais leve, eu queria que você contasse um pouco, tipo, sobre como funciona. Até assim, se você quiser trazer mais de um lado humor, Lu, fica à vontade, pra não precisar muito clima já no início. Mas assim, um pouco sobre bastidores mesmo de entrevistas, como que funciona. Toda essa parte ali, quando você tá, por exemplo, pesquisando. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, quando você começa a entrevista, você já sabe se a pessoa é boa ou não pra vaga? Você sente assim? Como que é? Conta pra gente. Já. Assim, eu acho que antes de tudo, né, o que é importantíssimo todo mundo saber, gente, que RH é uma coisa, departamento pessoal é outra. Porque o pessoal vem muito reclamar pra mim sobre VR, só que eu sou RH, né? Então, Amiga, isso é ótimo pra deixar claro também. Até porque eu mesmo confundo. Eu não muito, sabia a assim. diferença. Então. Pra deixar bem claro, assim, pra vocês. Glossário. Departamento pessoal é sempre voltado pra todos os benefícios, tudo que é de direito da pessoa, direitos trabalhistas, benefícios, folhas de pagamento e CDP. RH ele é voltado para cultura, desenvolvimento, treinamento, recrutamento e seleção. Então, é diferente, é duas pegadas diferentes, são perfis diferentes também. Eu jamais conseguiria sentar atrás de um computador e ficar fechando folha, tá, gente? Assim, eu tenho um ranço terrível disso. Minha pegada é muito mais voltada para pessoas. E quando abrem uma posição com a gente, todos os heads, né, todas as pessoas responsáveis por abertura de vagas, elas trazem pra gente um perfil que elas querem. Só que assim, existe o perfil ideal e existe o que eu consigo pagar, né? E é o papel do RH ali falar, ó, amor, tá pedindo aqui uma coisa muito too much que a gente não consegue pagar pra essa pessoa. Então, vamos no paralelo, basicamente, né? Então, isso de fazer uma entrevista, a pessoa entrar e eu já saber, é muito real. Assim, meu feeling é babado, né? Eu tenho aí umas conexões ali com os orixás. Mas, muito além disso, é de entender, gente. Às vezes, assim, a pessoa, ela entra totalmente desanimada. Não é que a pessoa tem que entrar pulando. Mas sabe aquela galera que você tá conversando, você vê que ela tá respondendo um e-mail. Te arrastando. Ela tá respondendo um e-mail, ela tá mais preocupada com o que tá Ela tá acontecendo fazendo em volta. tudo menos Pô, estar ali, né? eu já falei receitinha de bolo, sem brincadeira. Tipo assim, do nada eu meti uma receita de bolo no meio ali do papo, porque a pessoa simplesmente não estava prestando atenção, comecei a falar e a pessoa me respondendo sim, aham. Falei, porra, então já cancelei ali, a entrevista não durou nem 10 minutos, sabe? Sim. Acho que isso também é muito dos anos de experiência, né? Tipo, porque querendo ou não, você acaba tendo uma leitura. Eu acho que é meio que uma leitura já você faz antes, né, da pessoa, de como a pessoa é, como ela se porta, né, como você falou aí. Mas acho que são uns anos de experiência também, né? Que você vai entendendo ali, você vai. É como eu falei no começo, você vai pegando um pouco da malandragem. Então, você sabe muito quando a pessoa tá mentindo, quando a pessoa tá, né, ali tentando colocar mais coisa no currículo do que ela não tem de fato, na prática. Ah, sim. Assim, eu falo muito pra todo mundo, né? Você vai vai meter o louco na entrevista? Pô, sustenta depois. Sabe, não adianta você meter o louco. Muitas vezes eu vejo que a pessoa tá metendo o louco pra mim. E eu falo isso pro head, o head fala, não, vamos ver. Tá? A pessoa, às vezes, ela não consegue sustentar, né? E tem aqueles que metem o louco e depois sustenta.
É a vida do corporativo, né? O que eu acho muito é que a pessoa ela tem que... Eu sempre falo pra todo mundo, não deixe de fazer nenhum tipo de entrevista. Cara, te chamaram, você trabalha como dev, só que te chamaram pra fazer entrevista de caixa de supermercado, faz. Porque é interessante a gente entender como que funciona, como é que tá o mercado, né? Posso estar trabalhando assim, puta, na melhor empresa do mundo, mas faz, não deixa de fazer. Porque você vai entender o que as pessoas estão te perguntando, o que tá buscando hoje dentro da tua área, enfim... É muito interessante isso, mas os anos de prática com certeza me liberaram alguns macetes. Eu não sou psicóloga, eu tenho até um interesse, mas confesso que eu tenho um pouquinho de preguiça, porque 6 anos, né? Enfim, mas do tempo que eu falo isso, eu já estaria formada. Mas é que eu tenho minhas outras formações aí, né? Então, mas a gente aprende a fazer leitura corporal, isso tudo realmente conta, tá, gente? Assim, leitura corporal acima de tudo. Faz diferença, né? Ah, sim, porque a gente consegue sacar quando a pessoa tá muito nervosa. Teve uma vez que tinha uma pessoa que tava tão nervosa que a menina não conseguia falar comigo. Ela chorava de desespero, tremia. Aquilo de você ter aquela, né, sensibilidade, de sentar com a pessoa. Na época foi até presencial. Fui pegar uma água, levei ela pra dar uma volta na empresa, conversamos, batemos bastante. Mas aí, nesse caso, ela foi desclassificada ou não? Não, ela era ótima. Ela só tava ansiosa, porque era uma era mãe solo, fazia muito tempo que tava desempregada, né? Então, ela queria se recolocar no mercado. Era uma empresa realmente muito boa, essa empresa que eu trabalhava. Então, ela tava nervosa, né? Já teve cases também, gente, de tipo... Quando eu era assistente, acontecia muito, que eu trabalhava numa siderúrgica. Chegava uma pessoa lá extremamente humilde, que foi de chinelo e foi andou 5 horas para poder chegar na entrevista, porque eu não tinha dinheiro da passagem, sabe? Oh, meu Deus. Então eu já vi vários casos, assim, que é complicado. Então tem que ter uma sensibilidade, sim, do RH também. E eu acho que isso foi o grande diferencial. Falando de mim, assim, que eu consegui me destacar no mercado, porque eu tenho uma sensibilidade, uma forma de fazer a entrevista diferente, né? Então eu bato um papo. O Rafael, inclusive, já fez parte de um processo seletivo comigo, ele já me viu no meu mood. E ela me recusou, viu, gente? Mentira. Ele já me viu no meu mood profissional, assim, então minha entrevista é totalmente um bate-papo, eu troco ideia, eu pergunto de reality show. Época de BBB é sempre a mesma premissa. Tá assistindo Big Brother? É porque você gosta lá. Porque isso tudo a gente consegue entender como é que a pessoa ela se porta, ela vai se sentindo mais à vontade também, que eu vou analisando a pessoa, às vezes, com a forma que ela tá se expressando ali, falando sobre um reality show como Big Brother Brasil, sabe? Eu já descobri vários talentos, eu tenho um acervo muito grande de candidatos que viraram colegas, que viraram amigos de trabalho depois e que eu levo para as outras empresas, assim. Né, que gente boa realmente eu levo para as outras empresas. Tem uma galera aí que começou comigo como assistente e hoje está sentando em cadeiras de head também. Então é muito legal, assim. Eu tenho um histórico bem bacana. Acompanha o crescimento da pessoa, né? Sim, eu tenho umas pupilas também, né? Que na verdade eu sou a mentora delas. Eu faço a mentoria de 6 meninas. 4 dessas meninas já trabalharam comigo, elas foram minhas assistentes, assim. E eu faço de forma gratuita, né? Porque, enfim... Não vejo sentido em cobrar elas, assim, mas é muito legal, porque a menina foi minha assistente lá no começo da minha carreira. Lá atrás, quando eu sentei na minha primeira vez como analista, 7 anos atrás. E até hoje ela me procura pra falar, Lu, eu queria a sua opinião referente a isso. E me passa todo o case dela, a gente senta. É muito legal, assim, eu gosto bastante. É um negócio que me deixa realmente muito feliz, assim, que a galera confia também, né? Uhum. Uma troca, né? E acho que até abrindo um pouco disso, toda entrevista que eu faço, e eu já falei isso pra Luana também, até, né, porque ela me entrevistou, que eu acho que você tornar, apesar de ser, né, um bate-papo ali profissional, mas você tornar aquilo pessoal, e quando eu digo pessoal, não é no sentido, vamos criar uma amizade, é pessoal no sentido de deixar ali o entrevistado confortável, né? Que você vai chegar um momento ali que você vai fazer perguntas técnicas, você vai fazer perguntas ali, né, mais objetivas. Mas é isso, tipo, de você entrar numa reunião, seja online ou presencial, né, numa entrevista, e você estar confortável, assim. E que eu sempre falo, se eu entro numa entrevista e eu percebo que a pessoa tá muito tensa, estressada, o que pode acontecer também, mas às vezes eu vejo que a pessoa é grossa, que a pessoa, sabe, não tem muita lábia ali de conversar, eu já fico tenso, assim, né? Parece que o meu cérebro ele começa a travar, assim, então tudo que eu tinha ali já meio que programado pra destacar, pra falar, começa a derreter, assim, e eu vou perdendo tudo aquilo. E aí, quando é o contrário, quando eu já sou bem recebido, a pessoa já cria um ambiente mais descontraído ali, assim, até mesmo pra chegar nesses momentos mais técnicos, é muito mais confortável. Ainda mais eu, assim, gente, eu sou uma pessoa
em entrevista, eu não sei se eu sou assim na vida real, tá? Vocês podem falar melhor. Mas sou uma pessoa que eu gosto muito eu brinco bastante, mas eu gosto muito de dar risada, assim. Então, eu gosto de falar, até mesmo nesses momentos mais técnicos e importantes, eu gosto de puxar isso pra um tom um pouco mais Um lado mais descontraído. cômico, né? Tipo assim, eu trago a seriedade. É muito kkk, né? Meu, eu Muito sou kkk. palhacinho, palhaceira. Mas... Ruim, ruim, ruim. Ruins. Mas eu gosto, tipo, eu falo sério, mas eu tento trazer pra esse tom mais calmo, sabe? Acho que isso até, falando muito da minha área ali, que a gente fala muito com o cliente, tá lidando muito com o cliente, sempre que a gente traz um problema ali, é isso, a gente tem que vir já sempre com a solução. Então, até mesmo pra ficar assim, tem um problema aqui, mas calma, é um problema tranquilo, já tá sendo resolvido. É trazer esse tom, sabe? Tipo, calma, tá tudo bem, tá tudo sendo resolvido. Porque senão, cara, se você ficar nessa tensão, tanto acho que pro entrevistador, né, no que é o seu caso, quanto pra quem tá fazendo a entrevista, é horrível você entrar naquele momento, está tudo tenso, tá todo mundo ansioso. Não flui, acho que nem pro seu lado, né? No lado, eu digo assim, né? Do entrevistador, quanto pro lado de quem tá sendo entrevistado, né? Então, acho que de fato é uma via de mão dupla ali, né? Total. O que eu fazia muito na época do Gaga Cabana, né? Porque eu sou uma boa de uma Little Monster, com certeza. Estava lá em Gaga Cabana desesperada. Ela tava todo mundo no Rio. Desesperada pela Lady Gaga. Mas o que aconteceu muito, assim, que eu tinha várias vagas, assim, e eu entrava com o plano de fundo da Lady Gaga. E a pessoa entrava, assim, pra fazer a entrevista, tava com o plano de fundo dela, e a pessoa levava tão choque, assim, eu falava, desculpa que eu tô no meu momento de obsessão, esse é o meu momento, e aí eu brincava muito, assim, a pessoa, já criava uma resenha. Gente, já teve vários candidatos também que, assim, não deu certo a vaga, mas que eu saí pra tomar cerveja, que eu troquei ideia, que a gente se encontrou em rolê depois. Enfim, eu acho que vai muito do estilo também da pessoa, nem todo mundo consegue manter isso, porque isso é muito difícil também, porque tem uma galera bem sem noção, então você entra dessa forma, a pessoa acha que pode fazer qualquer coisa ali na entrevista, mas eu sempre falo muito pros meus amigos, né, treina de frente pro espelho, treina fazendo outras entrevistas que não são tão relevantes pra vocês, de empresas que vocês falam, puta, eu jamais entraria ali, mas, chamou, né... meu perfil chamou a atenção, então eu vou fazer pra entender. Puta, E questionem também o entrevistador, tá, gente? O que chamou a atenção aí do meu perfil? Só pra me saber aqui. Você acha que eu tenho que melhorar alguma coisa no meu perfil? Se for uma pessoa de boa, a pessoa vai falar. Se não for, também ela vai te dar um fora e vida que segue, é isso. Eu até perguntar isso mesmo, tipo, porque geralmente eu não tenho esse hábito de perguntar. E pelo que eu conheço, assim, de outras pessoas que não são da sua área, também não tem esse hábito ali. Você tem, Andressa, esse hábito, tipo, de perguntar quando você faz uma entrevista? Gente, é que faz muito tempo que eu fiz minha última entrevista, né? Que graças a Deus eu sou empresária. Meus amores. Eu ia falar CEO de MEI. E eu sou CEO de MEI, amores. Então, assim, a última foi indicação, que foi, tipo, muito bate-papo descontraído pelo telefone. Tipo assim, meio que a pessoa já conhecia meu trabalho, já me queria, só queria saber se eu tinha dinheiro pra me pagar. Então, assim... Mas normalmente eu não costumava perguntar, não. Eu só ficava, tipo... O que eu acho que a galera peca é pedir a análise detalhada no feedback de negativa. Amor, não vou te dar, entendeu? Agora, já é um não. Não, eu não vou te dar. Porque é muito genérico. Amor, sinto muito, mas é isso, vida que segue, mundo corporativo. 50 candidatos pra uma vaga, você explicar um por um quem não passou? Não dá. Agora, por exemplo, tô fazendo a entrevista. Tô vendo que a entrevista tá indo bem, faz esse questionamento. Deixa eu te perguntar, Luana, o que chamou a atenção no meu perfil? Sempre fiquei interessada em saber, assim, só pra me entender mesmo, e a pessoa vai falar, né? Porque a gente entra em contato por alguma coisa, né? O que eu digo muito pras pessoas, atualizem seus LinkedInhos. Não tem um LinkedIn, amor. Você quer trabalhar? Então, cria um LinkedIn, né? O currículo, ele ainda funciona, mas ele tá caindo muito em desuso. Eu praticamente quase não pego um currículo, assim. É sempre LinkedIn, porque tem tudo lá. Eu vou ver o que a pessoa curte, o que ela deixa de curtir, que isso é muito relevante também, tá, gente? Assim, sério? Amiga, sim, assim, já teve casos em que vou dar um exemplo aqui muito voltado pra política, né? Eu não vou querer trazer uma pessoa que fica debatendo em LinkedIn sobre política. Full time. Todos os comentários da pessoa, a pessoa sendo extremamente agressiva. Só que na entrevista comigo, ela foi um amor. Por quê? Camuflou. Se a pessoa fica batendo boca com gente que ela nem conhece, ela não vai bater boca com meus colaboradores? Ainda mais dependendo do cargo, né? Então, vou trazer um líder que fica batendo boca, defendendo
o que pensa... muitas vezes é sempre os de direita, né? Que ficam batendo boca muito em LinkedIn. Assim, LinkedIn hoje tá muito domado quanto a isso. Mas o problema não é ser nem de direita nem de esquerda. Pra mim, a questão é a pessoa ficar debatendo muito. E é sempre com palavras de baixo calão. Numa rede social que ela Não é pra isso. ela foi feita pra network, mas agora o LinkedIn, ele é um Facebook, né? Assim, eu até compartilhei um post hoje de um rapaz fazendo um textão porque cortou o dedo, gente. E assim, foi um corte tão banal e ele conseguiu fazer. Eu vi isso. É que nem também tem um que é muito popularizado, que a mulher bateu um Corsa. Deu PT no Corsa e ela conseguiu fazer como que o PT do Corsa dela se transformasse em uma pauta de feedback em empresa. Assim, eu realmente acho muito criativo, porque a galera tem que dispor de um tempo para criar esses textos, assim, essas analogias super nada a ver. Então, sim, eu, Luana, já deixei de contratar pessoas que me gerou um red flagzinho. Quando eu fui lá ler, eu falei, aqui, ó, batendo boca, falando porcaria, entendeu? Então, eu não levo, assim. Eu acho que a internet, ela não é mais mundo de ninguém, né? Assim, hoje em dia, a gente sabe que não dá mais pra ficar saindo ofendendo Deus e o mundo, que uma hora a conta vai chegar pra você. Poxa. Né? Né, Andressa? Não foi uma indireta pra Andressa, mas serviu, né? Não. Mas sendo, né, Dê? Mas, Por isso que eu olha... troquei pro Twitter, pra poder xingar em paz. Então, gente, o Twitter é vida, né? Agora, o LinkedIn, deixa pra fazer as coisas, os networks da vida, gente. Foca nisso. É isso que eu ia falar, tipo, você entender que é isso que você falou, Lu. Lu, nossa, Lu. Ô, Lu, é isso que você falou. Meu, Lu. De você entender que, independente ali, por exemplo, nesse caso de política, independente da sua posição política, é você entender onde você deve posicionar ela. É só na urna, gente. Para de encher o saco se você é de direita. Vai se fuder. Mas, tipo assim, é você entender que o LinkedIn, ele é como você falou, ele é uma vitrine do seu currículo hoje em dia. É lá que você, enfim, você vai muitas vezes entrar em contato. Acho que a maioria das minhas últimas entrevistas, sei lá em quantos anos, tudo veio do LinkedIn, assim. Você entender que lá as pessoas vão ver um pedaço seu que é muito importante, mas elas também vão querer entender o seu comportamento. O que você curte, como você falou, o que você compartilha ali, assim. As recomendações são muito importantes, gente. É isso que eu ia falar. Você uma vez me deu uma... Seja um cara de pau. Me deu uma dica uma vez. Recomendação. A Luana uma vez me deu umas dicas, assim, que, enfim, eu tava querendo sair de uma empresa aí, e a Luana me deu umas dicas aí, assim, eu pedi pra ela analisar meu perfil lá no LinkedIn. Mandei meu perfil pra ela e ela super analisou lá. Tipo, amigo, aqui você coloca isso, aqui você tira isso, aqui sobe, desce, né? Você tem 1,72 m, bota que você tem um bumbum GG gigante. Bota tudo, Rafinha! E aí, isso querendo ou não ajuda também, né? Você, como eu falei lá no começo, você ter alguém ali que tem uma visão do outro lado, né? Assim, querendo ou não, você tem uma visão daqui, do seu lado, você tem uma visão mais... No meu caso, eu tenho uma visão mais técnica, então... Eu sei o que eu faço, sei o que é o meu trabalho, mas como fazer tudo isso chamar a atenção, por exemplo, de um entrevistador, de um RH, não sei todos os manejos, assim. Eu sei, talvez, ali na lab, na entrevista, eu vou saber conversar com a pessoa. Mas o pré, que também é muito importante, na pessoa ver ali esse recorte, isso talvez eu não tinha esses detalhes, assim. E acho que é natural, assim, né? Que a gente tem que saber tudo. Que é da minha área, que né? A gente nem pensa, né? Exato. Assim, eu falo muito o LinkedIn, se você souber usar ele é muito bom. Assim, os conteúdos, gente, vou ser bem sincera, cada vez pior, tá? Virou Facebook, e assim, é só tiozão. E Tinder, tá? Porque o que eu sou assediada em LinkedIn não é brincadeira. Full time, eu tenho algum imbecil lá me mandando mensagem... Credo? Assim, ai, direto, é um saco. O que eu bloqueio também, gente, não é absurdo, assim. Mas sempre uns machos nada a ver, né? Porque assim, é o seu currículo ali, né? As pessoas que você trabalhou, os feedbacks das pessoas ali também. Mas eu não sei porquê, a gente falando disso, eu lembrei de uma história super nada a ver. Que é eu já contei pra vocês, eu acho, do dia que eu fiz a entrevista e o menino entrou nu, né? Ou não? Não! Calma aí, para, igual o João Kleber. Para tudo! Eu prestei serviço pra uma grande loja varejista. E eu fui contratada para contratar 1.000 pessoas para nível nacional. Acho que eu lembrei dessa história. E é muito grande essa rede varejista, assim. E aí, assim, né, gente? 1.000 pessoas em um mês, impossível. Então, eles mesmos falavam, muita só gente. precisa de gente. É muita gente. Pra ter uma noção, eu fazia aprovação de 50 no mínimo por dia.
Então, assim, era muita gente. O que eu fazia? Eu fazia ligações em grupo, né? Só que eu tava com muita dificuldade de encontrar em uma loja específica, num bairro específico, que assim, era no meio do nada, basicamente. E aí eu acho que o menino quis se preparar, então ele deixou tudo preparado, né? A sala, tudo bonitinho, só que a câmera ligada. E eu entrei na ligação na hora certa, aí eu entro, assim, o menino entra 100% nu, porque ele tava no banho e ele entrou. E eu levei um choque tão grande que a primeira reação foi fechar o notebook. Depois eu abri de novo e ele continuava nu, eu fiquei desesperada. E aí eu tentei sair, o meu notebook travou um inferno na terra. E aí depois ele me mandou mensagem super sem graça. Ele foi contratado? Amiga, nem ele quis fazer mais entrevista porque ele ficou muito constrangido. E eu fiquei muito constrangida também. Até ofertei, não, vamos fazer, né? Pra ele ficar confortável e tal. Só que ele falou, ai, Luana, me desculpa, mas eu tô muito sem graça. Eu falei, tá bom, sem problemas. Mas eu já passei por uns bons perrengues Você aí tá imaginando. nessa vida. RH tem um pouquinho de ação, gente. Não é só VR, não. Não é só amor, né? Não, teve o case também de eu trabalhei em uma empresa que eu fiquei literalmente 6 meses contadinhos. E aí, dentro desses 6 meses, eu tive 5 cases super interessantes. Grande parte deles eram tentativas de desviver, né? E aí, Soft, gente. teve uma menina que ela injetou cândida na veia dentro da empresa. Porque ela foi... O que ela fez? A mente de titânio, diga-se de passagem. Quantos anos ela tinha? Ela tinha uns 32. Ah, vai tomar no... Acho que era adolescente. 33. Não, ela era uma empresa muito grande, que tinha várias filiais pro Brasil todo. E eu ficava responsável por cuidar de 2.000 vidas, mais ou menos assim. E eu cuidava, uma das filiais que eu cuidava era dela, né? E ela ficava insistindo muito pra vir pra São Paulo, e ela era muito boa no que ela fazia. E aí abriu uma vaga aqui em São Paulo. Falei, olha, tem a vaga aqui em São Paulo, a gente não consegue custear a sua mudança. Você quer? Se você falar pra mim que eu quero, eu vou fazer de tudo pra conseguir alguma coisa aqui pra você. Ela falou, queria... Eu ainda consegui comprar a passagem, porque a passagem era muito cara, eles custearam a passagem. E ela veio pra cá pra fazer mudança. Gente, eu fui atrás de casa pra ela alugar. Eu desci, subi o bairro ali, arrumei casa pra essa mulher, já fiz de tudo, assim. E aí ela veio pra cá, passou-se um mês, desço a escada, bonitinha, o pessoal desesperado me chamando, começa a me chamar. Quando eu olho, ela tá convulsionando. Eu falei, gente, e eu não entendi nada, eu só vi a garrafa de cândida aberta, e a seringa do outro lado, né? E o que ela fez? Ela tentou, né, praticar algo ali com ela que não foi muito bacana, porque ela se apaixonou pela voz de um rapaz que conversava muito com ela por telefone. Eu acredito que ele deve ter dado, sim, uma instigada nela, e ela veio pra cá. Quando ela veio pra cá, ela falou pra mim que ele falava que era solteiro, mas ele era casado, tinha 2 filhos. Detalhe bobo. Detalhe bobo, né? Aí eu tive que levar ela pro hospital. Teve a outra querida que teve um ataque esquizofrênico, falando que ela era namorada do Alok. E ela... Juro por Deus. Assim, ela quebrou o departamento dela todo na porrada. Inclusive, bateu em muita gente. Quebrou o portão saindo com... Gente, assim... Olha... assim, é tanto case que, de verdade, meu psicólogo, ele ganha dinheiro comigo, porque eu tenho que me tratar pra cuidar dessas pessoas também. E detalhe, eu não sou psicóloga, mas como eu tinha uma proximidade... O pessoal acha assim, que você é, né? É que eu sempre tive muito tato com as pessoas, apesar de não parecer, né? Eu sou muito bruta na vida pessoal, eu quase bati na Andressa, porque a Andressa tava me ganhando no jogo. Não sabe perder, gente. Você acredita? Não sei perder. Eu quase bati na Andressa. Não, Luana, eu jamais diria que você é uma pessoa competitiva. Jamais. Longe eu gosto de perder. Quase desci a chinelada na boca da Andressa. Ela não parava de gritar. Só que eu sou um amorzinho com os colaboradores. Então eles se sentiam confortáveis comigo. E assim, esses 2 cases me marcaram bastante, porque foi assim, num período muito curto. Foi coisa assim de 1 mês. No começo do mês, uma tentou Deus é mais. com a Cândida e no final do mês a outra bateu em todo mundo porque ela namorava a Loki. Sabe? Basicamente isso. Tá, pra fazer um texto no LinkedIn sobre isso. Não fala da Queen. Eu amo ela até hoje, a gente conversa. Mas, gente, eu queria deixar claro que não sou eu, tá? Eu nunca fui apaixonada pela Loki. Acho que é bom deixar claro aqui, né? Assim, porque eu não gosto de padrão. Quem gosta de padrão é o Renê, um outro amigo nosso, não sou eu. Eu tenho um amor de padrão, gente. Isso que você falou é muito real, assim, tipo... as pessoas usam muito... Não é que usam, né? Acho que usar não é nem a palavra.
as pessoas têm muito o RH como um apoio ali emocional também, né? Ah, mas eu tenho uma história de RH que foi ao contrário. Vou te interromper, me perdoa. Trabalhava numa empresa de... Era tipo um negócio de carro. E aí eu era analista de marketing, nada a ver com nada. E aí, chegou no dia de pagar, não me pagaram porque colocaram o dado errado no registro, porque era CLT. Eu, tipo, tá bom, amor, foda-se, é meu dinheiro. E aí, falaram, não, vou te dar um cheque pra você ir no banco sacar. Aí eu fiquei possuída, mas, tipo, o banco era, tipo, literalmente na frente da empresa. Eu falei, tudo bem. Aí eu cheguei lá, eu não lembro qual que é o certo. Eu sei que tava cruzado, aí não tinha como sacar o cheque. Porque tem um jeito que você fala que faz lá que não tem como sacar. Aí eu voltei bufando na empresa, né? Eu só coloquei aqui, eu falei, não tem como sacar. Coloquei o cheque. Aí a mulher começou a chorar, porque eu tinha sido grossa com ela. Eu sei meu pagamento, depois de ir no banco à toa. E aí meu chefe me obrigou a pedir desculpa pra ela. Eu tive que voltar lá, falei, desculpa. E voltei pra minha mesa. Amiga, é porque assim, uma coisa que poucas pessoas elas reconhecem de fato é que todo mundo ela sofre muita pressão dentro das empresas, mas o RH sofre muita pressão, gente, vocês não têm noção. Porque a galera acha que a gente só compra Risole e Dolly, né? E assim, não é, a gente não compra só o risolinho ali, a gente... E detalhe, detalhe, o RH não tá resolvendo, por exemplo, se você tá com um problema, o RH não tá resolvendo só o seu problema. É o seu e o da empresa inteira. Eu acho que assim, ela foi erradíssima em mandar o cheque pra você, ela que deveria ter ido sacar, mas eu acho que ela chorou, não foi porque você foi grossa, foi porque eu acho que é um acúmulo de coisas, né? É cases e cases, eu sempre vou puxar um pouco o lado do RH, porque eu vivenciei em vários âmbitos, eu vivenciei como estagiária, como assistente, depois como coordenadora, como head. E daqui a 1 ano como diretora, porque Amém, temos aí igreja. objetivos. Amém. Mas, assim, é muito difícil. Eu sempre protegi muito o meu time. Eu sou daquele perfil leão mesmo, que, assim... Se você, Andressa, tivesse gritado com a minha colaboradora... Eu não gritei. Antes eu salinha, tivesse gritado, eu só e a falei... gente ia conversar. Não gritou, não gritei. né, André? Só coloquei falei o com chequinho um tom na mão e mais falei... alto. Não deu pra sacar! E virei, meu. O pior que eu imagino muito. Mas é que o RH sofre muito, gente. E, ó, eu vou desmistificar uma coisa aqui, tá? Gente, não é o RH que manda embora, tá? É o chefinho de vocês. É o gestor de vocês. O RH não manda ninguém embora, tá bom? Fique claro. Avisa, Lu, avisa. Que aquele seu chefe legalzão que te leva pra tomar cerveja e te manda embora depois e bota a culpa no RH é mentiroso, safado, salafrário, vagabundo. RH não manda ninguém embora, tá? A head de RH talvez, mas as meninas do RH não. Não. Estão só trabalhando as bichinhas. Eu já mandei uma galera. Mas assim, não é que eu virei e falei, e se eu mandar o Rafael embora pra gente sentir? É assim, a pessoa ela vai trazendo, a gente tem uns históricos de feedback, de desenvolvimento e tal, que aí quando questionam a gente fala, olha, eu acho que é interessante a gente fazer essa troca. Mas a gente não fala assim, ó, tem que mandar fulano embora. Manda fulano embora, hein? Senão eu vou te catar na saída. Não. É sempre o gestor. É que eu tô falando isso porque eu recebo muitas mensagens, assim, das empresas que eu trabalho, morrendo de medo do RH, assim, tipo, vai que você vai me mandar embora. Fala, amor, fica tranquila, fica preocupado com esse daí que você tá pagando almoço, sabe? Eu só contrato, mandar embora não. Pro teu gerente, você tá pagando almoço pro teu gerente que ganha o dobro que você, sabe? A minha vontade é falar isso, mas eu não falo, né, gente? Mas tô falando aqui. Não, mas é que tem muito dessa... que as pessoas criam muito um cenário, assim, né? Tipo, o RH que faz tudo isso, o RH que faz aquilo. Mas acho que é até importante até pra você explicar mesmo, pra gente, pra todo mundo, pra essas 120 mil pessoas que estão ouvindo. Uau! Isso de tipo... o que é cada coisa mesmo, assim, tipo... eu vou até contar uma história minha, assim. Eu já fiz uma entrevista uma vez... Porque, assim, tem entrevistas, assim. Tem entrevista que eu faço, primeiro eu faço com o RH e depois eu faço ali com o gestor da área. E tem entrevista que é ao contrário. Geralmente, esse modo que eu falei, geralmente é o mais comum. Mas já aconteceu de eu fazer direto já com o gestor da área ali, enfim. O RH tava nem sabendo que tava rolando entrevista, assim. Já foi papo nesse nível. De uma empresa que a Luana e a Andressa conhecem. Uma querida, né? Uma querida. Uma empresa aí, né? Meu, eu amo tanto. E aí, essa minha entrevistadora, que foi a minha primeira gestora, ela, na hora que eu entrei na call, era época de pandemia, e ela tava fumando um cigarrão, assim. Só que até então, gente, assim, grandes foda-se, né? Assim, cada um sabe o que tá fazendo da sua vida.
Mas eu achei estranho. Porque não tô acostumado, né? Você tá acostumado ali, quando dá mais em ligação, você tá acostumado a ver a pessoa ali. Ou às vezes com um fundo falso mesmo, tipo, sei lá. Ou enfim, pessoa ali na empresa, na sua casa, etc. E ela já abriu assim, ai, você não se importa se eu estiver fumando, não, né? Aí já me deu uma irritada ali por dentro. E aí, sim, ela... É como eu falei, ela... Mas era Beck? Então, fica aí, é que eu não sei a diferenciar. Fica aí o questionamento, o que que era ali. Então era. Se fosse Não um cigarro sabemos até normal. hoje. Ah, pode ser tabaco também, né? Não, então eu realmente... Pode ser o vapezinho. Então, era um tipo de cigarro, assim, não era vape. Mas eu não soube identificar exatamente o que era. Então, mas não tava 100% boa a imagem da ligação, sabe? Então tava meio... Vai que ela tem receita, né? Tô perguntando, vai que Não, ela ela Vai que ela tem suspeita. laudo, né? Meu, se Uma quiser coisinha. falar um pouco da sua parte, manda aqui nos comentários. E aí, ela... tem aquilo que eu falei lá no começo, assim. É legal quando você tem ali uma distração, né? Quando a pessoa leva pra um outro lugar, deixa a entrevista mais confortável. Mas ela era zero confortável, assim. Ela não tinha tato. Então, por isso que é importante, primeiro, ter um RH antes, pra ter esse tato de, tipo... Vamos entender primeiro, bater um papo aqui pra ver se você dá fit da match com a empresa, enfim, com a cultura ali. Pra depois ir pro gestor, porque o gestor, muitas das vezes, ele só vai querer saber se você sabe fazer. Sabe fazer isso? Sabe fazer aquilo? Então tá contratado. E nesse caso foi o contrário, assim. Então, eu não sabia o que era empresa, qual era o histórico da empresa, eu não sabia nada. Então, isso, pra mim, é uma das coisas assim, que eu mais prezo hoje em dia. Tipo, entender primeiro toda a cultura da empresa, entendeu? Tentar... E é uma coisa que eu sempre faço, sei lá, vou fazer uma entrevista. Eu tento rodar no LinkedIn, assim, todas as pessoas que trabalham nessa mesma empresa. Entendeu? Pra ver se tem algum histórico ali. Eu gosto de olhar no sondada. Glassdoor, que tem avaliação dos funcionários. Amo! Ai, Glassdoor é tudo, gente. Glassdoor é tudo na minha vida. Eu amo E muito. também, Uma mãe. obviamente, assim, no nosso caso, trabalha em agência de publicidade, mãe da Andressa. Quer dizer, mais meu, né? Que a Andressa não é de agência. Você não é de agência, né, amiga? A última não deu muito bom. Então. No meu caso, tem a famosa planilha das agências, né? Então é realmente Tem. também ali um lugar que eu falo, meu, deixa eu dar uma analisada aqui, sabe? O que é essa Adoro. empresa? Eu não esqueço nunca do menino falando que odiava ir no banheiro porque dava pra ver os outros utilizando no chão, porque o chão era laminado de uma agência bem Meu famosa. Deus do céu. Não, então é que tem pessoas que perdem a mão também. Eu acho assim, eu não vejo problema, tá? Dependendo do ambiente, a pessoa entra fumando, assim. Eu trabalhava em uma agência que era legalize, né? O que significa isso que a gente fala muito? A galera fumava a verdinha, né? E era assim, era super liberado e tudo mais. A Green. A Green, eu nunca liguei muito assim, não. Então, é que eu acho que as gestoras e gestores, né, gente? Assim, vamos ser sinceros que 75% dos gestores que estão em cadeiras de liderança são completamente desqualificados. Assim, Aham. São pessoas que não deveriam estar lá. Completamente. Sabe? Pessoas, assim, péssimas no que estão fazendo, não sabem nem o que estão fazendo. Então, assim, isso tem muito, tá? Muita gente esbarra muito. Ah, e como é que subiu lá? Gente, QI, na verdade é QI, né? Quem indica, total, 100%. Ah, eu tenho... E às vezes, mamou também alguém ali do Red, né? Também, gente. Mas, nossa, o que eu tenho de case que eu já encontrei tanta gente transando em empresas, você não tem noção. Eu chegava basicamente... Olha, eu sinto muito, os meninos brincam muito que eu sou a mãe das gays, mas é porque eu tive que aprender a ser mãe antes dos colaboradores, porque basicamente minha vontade era chegar com uma cinta, com uma chinela e tacar em cada um. Gente, eu já encontrei, isso é muito embaçado. Tô até com medo, juro por Deus. 2 homens e uma mulher. A mulher ela era supervisora. E eles estavam transando em cima de um monte de pacote de farinha de trigo. Meu Jesus E amado. detalhe, tá? Dessa do farinha de trigo. Era uma empresa que fazia distribuição dos alimentos para merendas das escolas públicas. Então, eu fiquei completamente revoltada. Mandei os 3 embora por justa causa. E a gente fez desuso dessa... E como que você alega isso, justa causa? Tipo assim, o funcionário estava cometendo atos libidinosos em cima da farinha das crianças? Basicamente, assim, eu mandei por justa causa na hora. Pelo amor de Deus. Tive que brigar, inclusive, pra mandar embora, porque a menina, ela era muito próxima de uma pessoa muito grande do comitê, enfim, era uma empresa Sempre muito grande, assim, um né? comitê e tudo mais. Mas assim, eu falei, cara, ou a gente faz isso, ou senão vai virar o quê? Gente, ó, todo mundo transando cabaré. aí, então eu já peguei várias vezes. Isso aí é um case só.
Já peguei tanta coisa. E mina mamando, homem Credo, mamando gente. homem, direto também nas empresas. Tinha que ser gay, Não, né, amiga, meu? pior, era casado, tá? Com mulher e encontrei. Já Sempre veio assim. mulher bater no RH porque ela queria saber se o marido tava traindo. Já veio. Já separei briga de amante com esposa que catou na porta da empresa. O que eu tenho de história, amor? Não dá nos minutos que a gente tem aqui, não. Não, tem que abrir um podcast só pras histórias da Amiga, tem Luana. uma história muito embaçada, que às vezes eu falo assim pras pessoas e elas não acreditam. Por exemplo, uma vez eu fui atacada por um angolano, tava fazendo entrevista, a gente fazia numa salinha, e ele começou a levar a entrevista pra um âmbito sexual, pedi pra ele sair, e ele veio me atacar de todo jeito, assim, eu só consegui escapar dele, porque eu comecei a gritar muito, a menina da recepção achou estranho. Eu tive que passar por debaixo da mesa, correndo, e pedir pro segurança me ajudar. Inclusive, esse cara, ele virou um stalker. Ele ficou me seguindo durante 1 mês e pouco. Tá amarrado e Incrível, repreendido. assim, gente, é super de Meu, vem boa. você também sem RH, galera. Vem! Não, eu ia falar assim que eu cresci muito rápido na minha profissão, porque o RH ela é uma profissão muito desvalorizada, tá, gente? As empresas, elas não entendem a importância do RH. O RH, ele é um ambiente extremamente estratégico. Ela é o pulmão de cada empresa, assim. É o marketing. Não é. Não é. É o RH. Você tem que cuidar bem das suas pessoas, para que as pessoas queiram trabalhar e vestir a camisa. Não adianta só você ficar jogando lá que quer que a pessoa trabalhe tantas horas por dia e você não quer dar nada em troca, gente. Hoje em dia, inclusive a geração Z, obrigada à geração Z, porque elas estão fazendo as empresas enxergarem isso, porque hoje em dia eles não admitem esse tipo de tratamento que nós, millennials, normalizamos tanto, né? Eu tive geração Z que chegou assim, olhou pra empresa e falou, não quero, me manda embora, ou eu tô pedindo demissão, ó. Vai ser o primeiro dia. Foda-se, já não curti. Então isso é muito bacana, assim, mas é foda, gente. E assim, tem muitos colegas de trabalho, né? Eu tenho 32 anos e tô há 5 anos sentando em cadeira de gestão. Isso é muito atípico, porque não tem. Hoje, se você for conversar com uma galera do RH, muitos são muito mais velhos que sentaram em cadeiras altas. Ou eu tenho colegas, por exemplo, de 38, 39, 40, 41, que são analistas ainda, né? Que recebem como analistas. Então, é complicado, gente. E é uma área que, assim, desgasta muito a gente, porque é muito cansativo. Porque a gente trata com os clientes internos, que são os colaboradores. E tudo que tem por volta. Que a empresa, se ela funciona corretamente, é porque tem um RH firme atrás, sabe? Palmas. Aulas. Militei. Gente, É caso isso, vocês gente. queiram ver o vídeo, né, desses momentos que a Lu colocou aqui, tá no LinkedIn dela. Ela tá lançando um DVD aí também. Sabe o que tá me estressando? É que a gente tem uma vozinha, o hábito de fazer as vozinhas ridículas quando a gente tá conversando. Eu achei que a gente não ia fazer aquilo. A gente tá sempre se faz, na segurando, mas verdade. ainda tá fazendo. É meu jeitinho. Amiga, é que a gente é muito esquizo. Se começar a fazer a nossa esquizofrenia aqui, não dá, amor. Gente, Vocês vão ser banidas. eu acho que esse é o primeiro papo que eu, a Luana e a Andressa, nós temos falando sério por mais tempo. Total. Mas assim, Lu, pra encerrar, né, com tantas histórias legais, você quer deixar um recado? Que tipo assim, Lu, quero te procurar pra uma consultoria, quero te procurar, enfim, pra você me mandar um VR. Me mandar um que eu cartão flash faço? vazio. Onde eu te encontro? Gente, esse cartão flash, que ódio. Gente, assim, eu tenho uma consultoria que se chama Ori RH, é só jogar no LinkedIn. Lá a gente trabalha como Headhunter, Job Hunter também, que é muito legal. Enfim, é legal fazer conexões dentro do Ori, porque sempre tem vagas ali, né? Então, fica mais próximo. E quem quiser me seguir no meu LinkedIn, é só jogar Lunols, LUNOLS, que aparece. Muito obrigado, Lu, pela sua participação. Eu acho que deu pra gente entender muita coisa sobre RH, mas ainda vou te mandar uma mensagem amanhã perguntando: Lu, cadê meu flash? Eu vou. Eu quero meu cartão vazio. Eu quero um flash cheio, tá? Eu quero cheio. Se vier com vazio. Eu não vou aceitar. Mas, amiga, muito obrigada pela sua participação. E assim, gente, se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários que a Lu vai estar respondendo. Sigam lá a Lu também lá no LinkedIn, nessa outra plataforma também que ela mencionou aí, entendeu? Pra vocês entenderem mais e pra vocês... Lu, tô precisando de uma consultoria aqui na minha empresa. Lu Knowles. Tô precisando contratar 1.500 funcionários. Lu Knowles, ela vai saber ajudar vocês, entendeu?
É nóis. É isso, fica à disposição. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Tchau, gente. Obrigada, viu? Foi tudo.